Olá, que bom que você veio. Eu sou a Paula e o Garimpando Sentido é esse espaço onde eu te encontro, eu me encontro e juntas buscamos sentir. Você já sabe, eu vou tocar vinheta, te convido a ficar à vontade, seja lá o que isso for para você, e vir de peito aberto. Só vem. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada do Garimpando Sentido. E ele começa diferente. Reparou que tem uma poltrona vaga aqui? Isso porque a minha convidada tá logo mais chegando para nos fazer companhia. E não por acaso eu começo essa temporada com alguém que me apresentou para não uma, mas 4 das convidadas que eu recebi ao longo da primeira temporada. Verdade, sem nenhum exagero, mas logo a gente conta juntas melhor todas essas histórias e algumas outras mais. Uma mulher com uma rede de amigas tão incrível só pode ser igualmente inspiradora. E opa, acho que já é ela batendo ali na porta. Francisca Limberger, que bom que você veio! Que bom, feliz de estar aqui. Ai, seja muito bem-vinda! Finalmente chegou o meu dia. Hoje, a Fran é sócia da Cora Design, uma consultoria estratégica de sustentabilidade para o setor têxtil e da moda. Ela atua com design estratégico, facilitando processos criativos e co-criando soluções que buscam construir legados sustentáveis. A Cora trabalha a partir de 4 grandes pontos: estratégia, inteligência de mercado, comunicação e educação corporativa. Além disso, a Fran também cria experiências de aprendizagem para alta liderança, atuando com curadoria, gestão de palestrantes e facilitação de processos. Mais do que cargos ou projetos, eu convidei a Fran desde o primeiro episódio da primeira temporada, sem brincadeira. Eu realmente acredito que esse aceite aconteceu no momento certo. No momento que eu estou celebrando, finalmente consegui receber ao vivo aqui, que era algo que eu queria tanto. E eu admiro tanto a Fran que eu disse para ela: Fran, a gente vai falar sobre o que tu quiser. Só vem. O que tu falar, eu assino embaixo, bato palma, não tem problema nenhum. Ai, estou muito feliz de estar aqui. E acho que o nosso encontro tinha que ser assim também, presencial. Então, acho que também aconteceu na hora certa. Ai, Fran, querida. Bom, a gente falou já logo aqui no começo da apresentação, né, que foram 4 mulheres que vieram aqui no podcast. E 4 mulheres, assim, que trouxeram histórias tão distintas, que são, assim, de polos completamente diferentes, né? Difícil, assim, talvez as pessoas imaginarem de onde essa conexão toda, e que foram pessoas que, ou direta ou indiretamente, tu me apresentou. Fran, me conta primeiro qual é o papel das mulheres na tua vida. A rede de mulheres na minha vida sempre aconteceu de uma forma muito orgânica, nunca foi uma coisa calculada, estratégica, sempre foi um prazer estar com mulheres, conversar e valorizar. Eu acho que sempre isso. Eu acho que a gente que teve infância nos 90, a gente pegou ainda um período que valorizar a amizade feminina não era trivial, né? Assim, a gente foi criado num meio que ainda era muito de competição, de assim, desvalorização do feminino em muitos âmbitos, mas essa relação mesmo das mulheres não era, né, não bem vista, mas acho que assim, a gente mesmo incentivada, assim, era isso, era muito, né, da competição. E eu sempre cultivei, assim, obviamente nessa época, né, não era uma coisa isso calculado, estratégico, como hoje também não é, assim, acho que ainda é muito por prazer, pelas pessoas que eu tenho, de fato, afinidade, curiosidade, acho que eu sou uma pessoa muito curiosa, que as pessoas me interessam, e eu acho que eu sempre valorizei muito essa criação de rede, sabe, assim, então
foi uma coisa que sempre foi acontecendo. Eu sempre me senti muito acolhida pelas pessoas e eu também sempre quis retribuir isso, assim, esse acolhimento, sabe? Então, eu acredito muito ah, que, sei lá, sempre quando a gente está fazendo movimentações de trabalho, na vida pessoal, e daí tu vai recorrendo às pessoas e elas vão te abrindo espaço, e depois em algum outro momento tu pode abrir esse espaço de volta, sabe? Uhum, uhum. Eu Mas acho para, que é olha, tu falou deu um pouco dei uma grande volta. nessa falta de incentivo que a gente viveu, mas também assim, se a gente for pensar na geração das nossas mães, talvez menos ainda. Mas eu sempre via a tua mãe como uma pessoa também muito articulada, assim, né? Sim. E a tua avó também, né? Tu acha que tu teve exemplos de mulheres que tinham grandes núcleos, assim, que cultivavam núcleos de amizade? Eu acho que sim, acho que a minha mãe, com certeza, assim, é uma pessoa que cultiva muito amizades e em diferentes períodos da vida Uhum, também, né? Hoje ela é uma mulher já 70 mais e tem um grupo recente de amizades, que é a partir de um grupo de estudo. uhum, E ela, ao longo da vida, sempre foi fomentando e se aventurando, assim, o que eu acho muito legal. Então, tanto dela fazer isso, e eu acho que ela sempre me incentivou no sentido que a minha casa sempre foi portas abertas para uhum, receber as pessoas, e eu e minha família, a gente sempre gostou de fazer isso. uhum, Então, mesmo pessoas que eu conhecia do trabalho, eu levava para uhum. casa, né? Então, sempre teve essa proximidade, esse acolhimento. Então, acho que sim, tipo, é uma figura que é importante, assim, que me ensinou e me Uhum. ensinou pelo exemplo, né? Que eu acho que é a forma que Sim, a sim, gente sim, sim, aprende sim. Ah, dessa maneira mais orgânica mesmo. tenho trocado assim com muitas amigas na nossa faixa etária, falando sobre estar vendo agora as mães já na faixa dos 70 anos, né? E com menos amigas ainda do que tiveram antes e Sim. não tendo cultivado, né, essas amizades, né? Mas o quanto assim a maternidade envolveu elas em atividades e menos ainda, né, nesse prazer assim de ou na importância mesmo, né, do quanto é Uhum. importante a gente manter as amizades, né, e como elas nos fortalecem. É, Bom, tu não teve filhos ainda, mas e tu com certeza viu muitas amigas engravidando e mudando, né? Bom, inclusive eu, mudando de vida, né? Tu estava dizendo da tua casa sempre aberta, foi numa desses momentos de casa aberta que eu conheci duas das mulheres que estiveram aqui, né? A Luísa, beijo, Lu, e também a Mari, porque Sim, a dona Mariana, a senhora, disse que a gente se conheceu num carnaval no Rio de Janeiro. De fato, nós é verdade. nos vimos no carnaval no Rio de Janeiro, inclusive a própria Lu também, na época, no salto do Sim, carnaval no Rio de Janeiro. Mas nós já tínhamos nos visto algumas vezes antes em em várias aniversários. festas, em É. vários aniversários e outros eventos na tua Inclusive as casa. filhas de vocês. Sim, exatamente. A última vez, né, que a gente se viu tinha sido no teu aniversário lá. Então, tá, É. dona Mariana falou, me expôs falando de carnaval no Rio de Janeiro. Primeiro carnaval do Rio. Mas, assim, a gente. Então, nessa história de ter as portas abertas, realmente tive o prazer de conhecer tantas mulheres vibrantes. É, mas eu estava falando sobre tu ter visto as tuas amigas mudando de fase e como foi observar isso e ser também apoio nesses momentos e eventualmente perceber elas sucumbindo a esse a essa maternidade que tanto nos engole, assim, né? Principalmente no começo. Eu acho que, assim, cada maternidade é única, né? Uhum, E viver cada amiga mãe é muito única também, uhum, né? Então, ah, acho que para mim sempre partiu também desse ponto de. É uma mistura de ter muito respeito por esse momento, ser apoio, mas não ser invasiva, né? Que a gente sabe também que tudo que mãe não quer é dica, é conselho, é que já recebe de graça por aí.
mas tem horas que quer também. Eu já presenciei isso, Claro, assim, claro. né? De Aham. até momentos de tensão de acontecer um acidente com a criança, e eu estava ali só como suporte, de repente eu via minha amiga também não sabendo o que fazer, e talvez eu era a pessoa racional que melhor poderia tomar as Sim, decisões sim, pelas sim. coisas, né? Então, eu acho que é ir entendendo mesmo esse contexto e, e assim, as amigas mães que eu acompanhei mais de perto são amigas que eu tenho muita intimidade. Então também é bom porque também cabe essa pergunta, tipo assim, né? Tu quer que eu dê mais esse passo ou fica por Aham, aqui? aham, Ou como que eu posso falar sobre isso? aham. Então, acho que ter esse ajuste. E eu acho que é muito bonito acompanhar essa fase, né? Assim, que é, como tu falou, assim, é uma experiência muito transformadora e, e que tu vai entendendo também, ah, assim, eu acho que também ao longo da minha vida, as minhas mudanças, né? Assim, eu já morei em alguns lugares diferentes. Eu há 2 anos estou num novo lugar, por uma escolha. Então, já há muitos anos eu cultivo amizades de formas diferentes. Tipo, eu aprendi a lidar com amizades que moram longe, e, e eu acho que lidar com amigas mães vai entrando também nessa dinâmica de tempo que é outra, mas é o que eu também já vivi esse tempo que é outro por eu estar longe das pessoas, né? Então, tu vai entendendo assim que as prioridades Uhum. mudam, que as mensagens demoram para ser respondidas, mas que isso acontece não só por causa de filhos, né? Sim, sim. Então, eu acho que é muito gostoso acompanhar. E, assim, antes tu estava falando de uma coisa, né, sobre manter as amizades e a gente acompanhar um pouco as mães. Acho que uma outra reflexão que eu também tenho feito mais recente, assim, porque acho que eu já entrei um pouco em crise de ter poucas amigas, assim, de infância, que eu tenho há tanto tempo. Tipo, a Mari é uma Uhum. delas, que a gente se conhece há muitos anos, desde o colégio. Mas realmente do colégio foram poucas que restaram. Uhum. E depois eu também entrei em paz, que assim, a gente muda também, né? Claro. E graças a Deus tem gente que não é mais, né? Assim, que Aham, não tem mais aham. Claro, afinidade. claro, claro. Então, e eu acho que ter amizades é um exercício constante de fazer amizade, sabe? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Assim, da gente ir Como é o amor, renovando. É, como é o amor, que é esse verbo, né? Que é um verbo, é todo dia, toda hora, né? é, Eu já citei aqui algumas vezes um trecho do livro Tudo é Rio. é, Eu amo a personagem da mãe, né? Da personagem principal, agora me esqueci o nome dela, mas enfim. E ela falando sobre o amor. Verena. Não, Ah, não, acho que não é não com é. V. Ela falando sobre o casamento para a filha dela, casamento com o marido, e ela diz assim: "Ah, eu me acordo, tomo um café e caso com ele", né? E eu acho que é bom, para mim é totalmente essa sensação em todas as relações de É, afeto que a gente cultiva, né, Fran? A gente precisa estar em constante ação e não é uma coisa posta, é. né? Não só pelo ponto do trabalho que isso dá, e é Uhum, verdade, né? Isso precisa ser cultivado, né? Tem dias que, sei lá, tu tá muito atarefado, ou nem tá com cabeça, mas tu percebe que aquela outra pessoa precisa de isso. atenção e tu precisa se colocar um pouco em segundo plano, que é como tão lindamente tu tens percebido à medida que as tuas amigas estão maternando, né? Um Uhum, momento assim, entendendo que tá tudo bem estar no segundo plano nesse momento, né? Mas é constante. E é como qualquer relação, né? é. E às vezes nessa constância desses cafés novos que a gente vai tomando ao longo do dia, em algum momento a gente percebe que não é mais aquela pessoa, né? Pode ser É, também, né? eu acho que também tem isso, né? Porque eu acho que isso que tu falou, assim, é muita troca, né? Uhum. Então também é esse. Às vezes tu entender que numa relação só tu tá presente, o outro Ah, não tá sim, mais, claro. né? Então, ah, acho que isso também vai fazendo parte desses ajustes, né? Uhum.
do que faz Sim, sentido das e ainda mais uma afinidades. pessoa tão curiosa como tu, que está sempre mudando e estudando outras coisas e fazendo tanto e pensando em futuros o tempo inteiro, vai mudar muito, né? E aí talvez É. outras pessoas que estavam Uhum. atrás não vai fazer mais sentido. Sabe que é muito doido? Esses dias eu lá no Instagram, assim, passei por uma moça te contando o seguinte, que o avô dela, se o meu avô me disse, as coisas sabe de avô, né? Não tem nenhuma base científica, que as pessoas com quem tu convive hoje, daqui a 5 anos, a maior parte dessas pessoas você não vai conviver mais. Ai, sabe que eu fiquei pensando nisso, guria? Porque tu parava, daí ela cita assim, por exemplo, imagina aquela galera do trabalho que tu almoçava todo dia, ou que tu tinha uma troca Sim. sempre, ou, né, bom, no teu caso, tá ali fazendo um projeto, tá sempre com aquela pessoa, assim. Eu tenho muitos grupos que em 5 anos dá para pensar claramente nisso, assim, que elas É. vão indo, assim, não precisa nem ir tão longe dos amigos da infância, como tu fez. Não, eu acho que sim, eu acho que tu vai entendendo esses ciclos, né? Eu acho que trabalho é sim um juntador e afastador, É. porque assim, querendo ou não, na maioria dos casos, tu é obrigado a conviver com Claro, aquelas claro. pessoas, e quando tu tem sorte, tu faz bons amigos, né? Viemos isso. E agora, assim, que a gente já faz muitos anos que a gente não trabalha juntas, Pô, é um esforço dos dois lados, mais que esforço, uma vontade, né? Da lógico. gente querer manter essa conexão. Mas isso não funciona, né, com todo mundo. Acho que. E às vezes é isso, é um simples afastamento, que às vezes também tu reencontra a pessoa de repente e Sim, volta a sim. conversar e é Uhum. legal, e é gostoso de novo. Eu acho que também tem essas relações que elas parecem que acontecem em momentos, né, tipo assim, encontros ao longo da vida, né, não que mantenha um fio. Mas que às vezes vai fazer sentido, né? Aquela É. conexão naquele momento vai te ajudar a Uhum. brotar para um pensamento, né? Importante que tu tava, tu vai lembrar daquela pessoa e falar, poxa, precisava desenvolver tal coisa, eu acho que tu pode ser a pessoa, lembra daquela tua habilidade e tal. A gente mesmo, daqui a pouco, não se falava tanto seguido, mas quando eu estava pensando na história ali do podcast, quando eu tive aquela situação da mudança do nome, foi Sim, das pessoas que eu liguei sim. e falei, ai, Fran, isso está acontecendo. A Fran sempre teve ótimas ideias e uma forma de ver as coisas tão positiva, tão vibrante. E aí, às vezes, a gente chama, conseguir ser ouvida, assim, mas é muito bom quando o outro lado também está aberto enfim, a acolher, né? Também isso. Um É. grande prazer. É muito, muito legal a gente ter ido para esse ponto das amizades, Fran. Eu sempre quis trazer muito isso, porque eu acho que penso muito, sabe, o quanto as amizades elas nos curam, nos ajudam a também conseguir ter conversas mais profundas e se abrir, e isso ajudar a gente, assim, né, no autodesenvolvimento e tal. Mas eu entendo que não são todas as amigas que a gente vai ter esse tipo de Uhum. conversa. A gente pode ter amigos para Para várias várias situações. situações diferentes. Tu também se vê assim nesse sentido? Tu acha que tu conseguiu ao longo assim da tua carreira, da tua trajetória, ir criando esses núcleos que podem te apoiar em partes diferentes ou caixinhas diferentes da tua vida? Acho que sim, com certeza, na verdade. Acho que, ah, sei lá, cada pessoa tu vai desenvolvendo ali, né, afinidades. Acho que realmente pessoas que sabem absolutamente tudo da tua vida acabam Uhum, sendo um número mais restrito, né? uhum, Assim, até por uma questão de convivência, de troca. E acho que outras, assim, vão tendo os assuntos afins, né? tá, claro, claro. E que é muito gostoso também tu saber que tu vai tendo esses círculos que tu vai navegando Uhum. de assuntos diferentes, né? E que te ajudam a expandir um pouco o teu universo também. Total, total. E acho que uma coisa também que eu também tenho refletido, né, por essa minha vivência de mudar de cidades, de agora estar num processo, né, de cultivar amizades mais profundas no local que eu tô, mas que inicialmente essas amizades
elas são amizades para eu conviver nesse novo espaço. Não necessariamente uma amizade de intimidade, sabe? Que é Sim, aquela sim, primeira pessoa que eu vou ligar para contar que alguma coisa sim. aconteceu. E que agora vão se tornando, né, por ter uma convivência mais próxima. Então, também, né, acho que quando muda a gente tem algumas crises, né? E daí, tipo assim, me vejo numa cidade, tipo, para quem que eu ligo se acontecer alguma coisa, sabe? Uhum. Mas entendendo que tu tá conhecendo as pessoas por outro viés, assim, né? Por Sim. outra entrada. Através das pessoas, tu entende que tu vai pertencendo também a outros Com espaços, né? certeza, E através das experiências dessas pessoas com naqueles certeza. espaços, né? Que eventualmente podem te ajudar, seja de uma forma bastante prática, do tipo, tal padaria é melhor, Uhum, né? Mas também, assim, um pertencimento de dentro para fora, quase, né? sim, E tu viaja bastante, né? É, menos agora. tá. Bom, eu então, meu Deus. Mas assim, não só viaja bastante, a Fran, ela sempre foi uma pessoa assim de destinos mais interessantes, Isso. né? Assim, tipo, eu ano passado tava na Disney. Você acha que você vai ver essa ruiva aqui na Disney? Não vai ver, não vai ver. Mas o que eu acho muito lindo de acompanhar é o quanto tu carrega essas amizades nas viagens. E o que eu vou observando que não necessariamente é sempre com a mesma amiga, né? Conta dessa experiência de como é, primeiro, como uma mulher viajando, Sim. né? A gente Uhum. precisa falar sobre isso. Tu conseguir se sentir segura de si, mas também segura do quesito vida mesmo, né? E com alguém, né? Então acho que fazer uma escolha, eu também pensando nisso, né? Mas e aí você vai, não, tal amiga, vou para Índia, vou para o Peru, vou para Chapada do não sei o quê. Então aí como é que tu vai escolhendo? Ou elas vão escolhendo, não sei. Acho que acontece um pouco dos dois, assim, acho que é legal a gente criando gosto de ter esse estigma da viajante, né? Porque é isso, quando alguém quer viajar, também lembra de me chamar. E, mas eu acho que assim, sendo mulher viajando, sempre tem questões, né? Assim, acho que todas as questões que a gente já vive no dia a dia, em viagem potencializa porque tu tá indo para um lugar que tu não conhece. Então, as reflexões que a gente já faz de que roupa eu coloco, porque eu sei que eu vou pegar um transporte público, ou porque eu vou ficar até tarde, ou porque eu vou estar num ambiente Uhum. com muitos homens, enfim, quaisquer que sejam as questões, ou que caminho que eu escolho. Quando tu tá num lugar completamente desconhecido, isso expande, né, exponencialmente. Sim, sim. E eu acho que o fato de viajar junta, pra mim, já me dá segurança, entendeu? Porque eu acho que assim, né, em duas já é o dobro de uma, né? Assim, acho que em muitos aspectos, acho que principalmente emocional, assim, né, se a gente for pensar de uma forma muito racional, não que mas eu acho que já dá uma segurança e para navegar esse espaço novo, né? E, e eu acho que assim, essas viagens vão acontecendo de formas muito orgânicas, de isso, de tu compartilhando ao longo da vida também Interesses desejos, interesses. ah, assim, eu fiz uma viagem de 2 meses para Bahia que começou porque eu ia pro casamento lá, entendeu? Mas de repente tu pensa, só um casamento? e agora E recentemente tu estava no eu México, tava né? no México e foi porque já há muito tempo eu falo que um dos meus sonhos era passar o Dia de los Muertos Hum. no México, e uma amiga sabia, Ah, e ela falou, tô querendo ir, vamos ano que sim. vem, porque uma outra amiga também tinha comentado com ela, Aham. então acabou juntando um grupo. Eu falei, vou. Então, é isso, assim, não é uma coisa com tanto planejamento, né? Pelo menos quando surge a ideia, eu acho que é muito mais uma vontade, um desejo, uma afinidade de datas, de pensar que é uma pessoa que tu viajaria Claro, também. claro.
Eu acho que, né, dentro de amigas a gente também pensa isso, assim, amo ela, mas acho que com ela não ia, Maravilhosa. não Você ia dar aí, certo. que é amiga da Será Fran, que faz você o vai viajar teste. comigo? Faz o teste, convida ela aí, meu. Qualquer lugar aí, vamos ver se ela vai. Vou te convidar, amiga. Vou te convidar para ver o Natal Bus lá de Gramado. Ó, Porque aí vamos. Vamos. Dá pra comer bem, dá pra tomar vinho. Gosto. querida, é uma fofa. Sabe o que que eu fiquei pensando, A Fran? gente já viajou muito juntas. Já viajou, mas a gente já estava meio obrigada, né, amiga? Não, mas assim, obrigada, a gente se divertia, imagina em lazer. Não, mas a gente é obrigada, a gente trabalhou numa agência de eventos juntas e a gente viajava muito Muito. mesmo, muito. E, bom, a Fran, ainda mais pela posição ali que ela ocupava, Eu tinha a mala pronta em casa, né, amiga? tinha uma mala pronta em casa. Não, eu que já nem viajava tanto quanto tu saía e às vezes fazia 3 estados. E a minha mãe, na época, brincava comigo que eu podia pagar só meia pensão, porque Não, eu nem ia luz para lá, gastava em nem casa. luz gastava. Não, mas a gente aproveitava muito a cidade quando a gente estava juntas, né? Quando dava É que a gente era a verdade. equipe, tipo assim, o evento acabava sábado de tarde, cara, na hora a gente trocava de roupa e ia para não sei aonde, né? É. E eu acho que isso foi muito uma afinidade, porque não era uma coisa que acontecia. Não, Todo mundo não, assim, só queria ir super embora. E, eu fazia sozinha, quando é, tava comigo, eu fazia sozinha. é. E assim, Acho que outro dia sempre de manhã, tinha. super cedo, eu saía e ia. Pra Ah, mas o aproveitar. voo sai às 5 da tarde. Nossa, perfeito, 5 da tarde, vou Exato, conhecer vou o aproveitar. Mercadão, vou não sei o quê, né? Ia para qualquer cidade, né? E aí a gente acabava conseguindo, às vezes, o hotel para estender, né? O final de É, semana e ficava. é. Né? A gente conheceu alguns lugares assim, né? Enfim, até a fatídica viagem para Buenos Aires, eu lembrei agora. Nossa. Nossa Senhora. Algumas coisas a gente tinha que aproveitar desse trabalho, né? Uma coisinha ou outra. Mas sabe, Fran, eu fiz há um tempo. Eu nem sei se eu comentei isso contigo. Eu fiz um curso da Box Hum, 1824, sabe? Que agora até foi comprada pela CIT, né? Mas eles continuam ainda usando a marca, que é uma empresa gaúcha, e eu lembro que a Fran conhecia, enfim, daqui. Tu não tinha alguém que trabalhava, algum conhecido? tinha, Não já tive tinha, né? algumas amigas que trabalhavam. É, Na época de faculdade eu fiz freela com isso, eles. isso, isso, é. A Fran fez o PR, acho que eu não comentei isso, né? E é esse tipo de relações públicas, sempre esse tipo de gente que está sempre fazendo um monte de coisa da vida, né? São sempre É. pessoas muito interessantes. Mas enfim, onde é que eu queria chegar? Tá, era um curso deles de pesquisa, como fazer Tá. pesquisa de mercado, eles ensinavam a metodologia deles. E tinha algo que era bem interessante, vocês me desculpem, eu não vou lembrar aqui o nome certo, mas também não tô aqui para dar aula, é só para trazer esse insight. E eles falavam sobre quando você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, fazer um lançamento de um carro, vamos supor, tá? Tu não precisa fazer uma pesquisa com centenas de pessoas, mas tu tem que Uhum. escolher aquela pessoa que ela é a super especialista naquele assunto e não só especialista, não uma especialista técnica do tipo, eu vou escolher o melhor, né, Sim. engenheiro automotivo, não sei se existe essa categoria, mas deve ter. Mas sim uma pessoa que tem legítimo interesse e vontade por aquele assunto e que sabe se comunicar daquele assunto. Então, ele não é uma pessoa extremamente técnica. Uhum. Ele é aquela pessoa que tu pensa assim, ó, quer comprar um batom? Tá falando uma coisa mais trivial para uma mulher. Eu quero comprar um batom. Para quem que tu liga? É. Para quem que tu liga para falar assim, me conta de que maquiagem que tu tá usando, que batom que tu tá usando, que creme hidratante que tu tá usando? Sabe aquela pessoa? E a Fran, ela é essa pessoa dos lugares no mundo. Não, é Que sério. maravilhoso. É sério. Tu tem esse olhar e essa visão dos lugares do mundo. E eu, assim, que, né, modéstia à parte, me considero uma pessoa bastante observadora, eu lembro no período que tu esteve em Salvador. Salvador foi uma cidade que logo depois bombou. Promessa do Brasil. Beyoncé aparecendo lá do nada. Virou o lugar do. Só que a Francisca já tinha voltado. Já tinha ido. Já tinha voltado, passado não sei quanto tempo. Muito louco. E onde ela estava há 2 meses atrás? No México. México, gente, é a cidade que vai bombar no que vem por causa do Copa do Mundo, não sei o que lá. Tu nem sabia disso, nem tava pensando, né? Olha aí, ó. É impressionante. Teve uma viagem que tu fez não foi para Chapada, aquela cidade que alaga, parece, que depois que tu não pode ir em determinada época do ano,
corre o rio, não sei o quê. Em Belém, Alter do Chão. É isso. Ah, depois bombou. Começou ano Bombou. novo lá. Exato, os famosos, o ridículo. Bom, para Fran, ridículo, porque já. Impressionante, Nossa, impressionante. Tu é super essa pessoa que eu preciso lembrar. Olha, a pessoa não fez o curso muito bem, né? Então, não, mas uma ref ou outra a gente pega, né? Às vezes a gente não faz o curso para saber dar aula depois, né? Mas assim, eu fiquei muito com isso, assim, é impressionante como a gente tem essas pessoas. Então, assim, não sei, vocês estão pensando aí o que que vai bombar, qual que é o país e tal. Porque tu tem esse olhar, Fran, para a tua curiosidade te faz observar de maneira bastante autêntica e natural. Tu falou várias vezes a palavra orgânica para várias coisas. De uma forma muito natural, o que vai gerar curiosidade lá na frente nas outras pessoas. Chique, não pensei. Eu acho que é muito mais a minha curiosidade, né? Mas é isso, mas tu tem essa curiosidade pelo que vai ser curioso para as outras pessoas daqui a muito tempo. É que eu acho que eu tenho uma curiosidade, a curiosidade da fofoca, né? Que assim, eu gosto de entender como as outras pessoas vivem, né? O que elas que se alimentam, o que fazem, o que é a vida. E quando eu vou para um lugar, é isso que eu acho mais interessante. Como que é a vida naquele espaço? E essa vida muito cotidiana, não a vida glamourosa, eventos. Então, lugares que já estão assim muito hypados, o meu olhar é que eles já foram muito modificados, já foram muito gentrificados, já tiveram, enfim, por exemplo, Alter do Chão. Eu voltaria para lá muitas vezes, mas nunca no ano novo que vai tocar um DJ de fora, que, sabe, assim, eu não vou conhecer esse lugar, né? Eu vou conhecer um evento que acontece lá. Então, eu acho que é muito, assim, quando eu vou decidir um destino, é assim, o que eu ainda entendo que é um destino que está autêntico, que eu posso conhecer aquele lugar, sabe? Obviamente, né? É difícil hoje em dia um lugar estar imaculado. Sim, claro, claro. Não, senão seria até uma pesquisa antropológica, né? O que não é o caso. Exatamente. E mesmo assim, dentro de um lugar que é muito turístico, eu também acho que eu vou escolher rotas que não necessariamente são os que estão lá nos roteiros turísticos, né? Por exemplo, quando eu fui antes da pandemia, eu fiz uma viagem grande para o Sudeste Asiático, fui para Tailândia, e quando eu fui, né, fazer a parte das praias, assim, eu queria ter ido para algumas ilhas que eram mais distantes, só que daí tinha questão de deslocamento, tempo, né? Acabei indo. Segurança. Ela nem cita. Isso aí é. Daí tu já tá no modo aventureira. Tá bom. E daí acabei escolhendo uma ilha Koh Phi, que é mais conhecida, super turística. Só que assim, o que todo mundo vai fazer lá é o passeio de barco para Maya Bay, que agora até tá fechado, enfim. E eu não fiz esse passeio, eu andei a pé, eu fiz trilha, eu fiz, tipo assim, eu quis conhecer, né, aquele espaço de outras formas. Então, acho que também tem um pouco esse desejo, sabe? Assim, não me atrai uma coisa que é completamente montada para me deslumbrar. Isso não me deslumbra. Me deslumbra uma coisinha ali. Onde é que tu tá pensando em ir, hein, Francisca? O que tem? Qual é o teu desejo agora? Qual que é o meu desejo agora? Eu sou muito apaixonada pelo Brasil, né? Então, acho que destinos brasileiros sempre fazem parte. Esse ano, inclusive, fiz também uma viagem muito maravilhosa pelo sertão pernambucano. Visitei cidades artísticas lá. Cidade de... Conheci a primeira mulher que fez estilografura no Brasil. No ateliê do J. Borges, que é um artista que já faleceu. Não, inclusive tá um pipipi lá de embargo, por causa do nome dele, mas conheci os filhos dele, e essa mulher, ela é nora dele, né? E ela aprendeu o ofício a partir do marido. Bom, mas com os João Gomes agora bombando, né? Olha aí, ó. Exatamente.
Não, e é muito louco eu tenho, meu padrinho mora na Paraíba, e eu visitei ele nessa ocasião. E daí eu falei da viagem que eu ia fazer, os lugares essa cidade que eu acabei de citar é Bezerros, mas eu fui até o Vale do Catimbau, assim, que é entrando bem no estado, e é uma região para fazer trilhas e tal. Hum. E assim, meu padrinho que está num estado vizinho nunca tinha ouvido falar, assim. Eu falei, gente, Falei para vocês, é tá que aqui quando do eu estou lado. dizendo, eu não sei se as pessoas estão nos ouvindo, estão entendendo esse Mas eu acho que nível, assim, de que tu essa tem da curiosidade, tua assim, curiosidade que te de. leva para esses lugares tão, tão interessantes, até o teu olhar que te leva, né? Bom, o teu olhar e a tua coragem, né? A gente falando sobre esse teu olhar curioso, e tu entende que é por conta desse olhar curioso que tu passou a estudar o tal do design de futuros e a gente já pode falar do mestrado. Bom, até isso sair no ar, com certeza tu já tá lá, já contou para a família toda que ela acabou de receber a notícia. Ai, Até ir pro sim. ar essa temporada, tu já vai estar suando o bigode, estudando bastante lá. Ai, tô bem feliz, vou estudar design e antropologia. E eu acho que sim, eu acho que tô vendo aqui por onde que eu começo, né? Mas eu acho que esse meu olhar curioso também é bem otimista, né? Assim, eu sempre vejo o belo e vejo assim, coisas boas que acontecem apesar de toda a desgraça que a gente vive. E, e para mim, o design de futuros é esse lugar que a gente intencionalmente, né, pensa outras narrativas possíveis de mundos que a gente quer viver e experimenta esses mundos para entender se eles fazem sentido. Uhum. E eu acho que é um exercício que a gente tem feito pouco, assim, cada vez menos, porque a gente vive um presente que é muito duro, né? Tem falado que a gente vive um presente distópico, não um futuro distópico. O presente ele já está distópico. Uhum. E, e a gente só reage a ele, né? A gente tem que resolver o básico. E resolvendo o básico realmente nos dá pouco espaço de imaginar, mas eu acho que ele tem acabado com a nossa esperança, e isso é mais grave. Então eu acho que estudar isso é reivindicar que a gente não perca a esperança, sabe? Que a gente siga tendo esperança de outros mundos. Uhum. Fran, tu foi a primeira pessoa a me trazer essa Hum. ideia, né, desse design de futuros, e a forma muito interessante que na época tu trouxe dessa construção, falava assim, o quanto tu trouxe essa provocação pra gente, né, que estava participando ali do encontro. Bom, também não sei se foi nesse encontro ou se foi em qualquer conversa casual entre nós, mas tu falou assim, tu já trouxe pra mim a ideia de que é muito fácil a gente imaginar no futuro uma mudança de algo físico, né? Então tu trouxe mesmo a provocação na época, falou assim, Paula, pensa nos filmes de futuristas, por exemplo, o Jetsons, do desenho do Jetson, né? Ele tem lá uma robô, mas a robô ela cuida da limpeza e ela está vestindo É, como uma mulher, sim. né? E é o homem que sai com a maleta para ir trabalhar. Então, tu trouxe muito essa provocação de como é fácil a gente imaginar um carro voador, que é ali, né, o ambiente dos Jetsons, mas onde uma estrutura hierárquica, né, patriarcal, de funcionamento da sociedade, ela se mantém. A tua proposta na construção desse futuro, quando tu fez a provocação de construir, né, um futuro feminino, para o feminino, você falava assim, mas o que a gente pode pensar em termos de comportamento ou de vivência, isso tão interessante, divide um pouco mais sobre Sim. isso, que é uma mensagem assim tão bonita. Eu realmente penso, nossa, isso sabe, me expandiu de uma Uhum. maneira, Fran, e em vários momentos eu me vejo pensando, seja assim, nas coisas simples do dia a dia, de propostas mesmo de trabalho que a gente tem que construir, e eu penso assim, nossa, mas será que eu não estou só mudando o software? Uhum. Eu preciso mudar outra coisa, e eu digo mais, assim, mudar dentro da gente, né? E aí a gente está falando de sentido, propósito, de sentir, de se deixar sentir, né?
e aí talvez nas organizações de cultura, essas coisas assim. Eu acho que o que mais me interessa realmente nesse campo de estudos é a mudança de comportamento, e que a gente realmente fala pouco dela. Quando vai para esse campo, né, de futuros, se fala muito de tecnologias, né? E não é que as tecnologias não mudem comportamento, né? Se a gente for pegar o nosso celular hoje, Claro, que claro. um dia já foi telefone, hoje a gente odeia falar no telefone, mas eles servem para todas as outras coisas, Sim, né? sim, lógico. Nosso banco, nosso transporte, trabalho, tá tudo ali. Identidade, né? Todos os documentos, a Todos os gente já trabalha. documentos. E então ele provoca também mudanças. Mas eu acho que não é só, eu vejo a tecnologia muito como meio, sabe? E não é E porque o aceite desmerecendo. dessas tecnologias, eles também existem a partir de uma mudança de comportamento, né, Fran? É que a Exatamente. gente não aceitaria estar absorto neste equipamento que conduz toda a nossa vida se talvez a gente não quisesse se livrar de tantas coisas, né? Exatamente. Então, assim, é uma coisa que vai alimentando a outra. Tanto que a gente vê várias tecnologias que vão e que voltam, e que, por exemplo, o Google Glass, que surgiu, não vou dizer ano agora aqui, mas eu chutaria uns Quando a 10 gente anos estava atrás. trabalhando juntas, amiga, eu fiz o curso lá na Perestroika, era o que dizia que ia sair o tal, né? Exatamente. Então, assim, ele veio, só que assim, não tinha propósito, a função é feio. Quem é que quer sair com aquele negócio na cara? Gente, eu dizia toda vez isso. Gente, é uma coisa feia. Quem que vai usar o óculos? Ninguém queria usar o óculos. Então, né, tipo, não Uhum, tá tendo, e hoje ele tá voltando, daí eu já vi, eu já tenho o Ray-Ban, que é bonitinho, que daí agora já te traz a mensagem que tá no celular, que não sei o quê, claro. já tá te dando, né, outras funcionalidades que faz um pouco mais de sentido. Então a gente vai vendo essas tecnologias que elas têm que ir se adaptando ao nosso comportamento. Mas eu acho que a gente faz pouco o exercício dos comportamentos que de fato a gente quer mudar. E, e como mudar eles, né? Porque, assim, quando a gente faz um exercício de futuros, por exemplo, acho que é uma conversa muito atual dessas semanas, né? Talvez quando for no ar já tenha passado, mas com certeza vai seguir sendo atual, dos feminicídios que estão sendo escancarados, né? Então, toda a discussão sobre violência contra a mulher, e que é uma discussão que nunca acaba, né? Uhum, E como que a gente muda esse comportamento? É muito fácil a gente ir para um lugar da lei. uhum, E, inclusive, eu estava ouvindo uma jornalista que eu gosto bastante falando sobre isso. Assim, não é que a lei não é importante, né? Temos Maria da Penha, tem já outras leis uhum. também que trazem esse respaldo, mas elas não impedem o comportamento de acontecer. Elas são punitivas do pós, Claro. elas não impedem o comportamento de acontecer. A gente não tem visto diminuir Não por inibe. causa. É uma ilusão, né? Que inibe, né? O que inibe? Assim, eu não tenho também essa resposta, gostaria de ter, mas é essa discussão que me interessa, sabe? Assim, a gente pensar e pensar é muito difícil, porque a gente também toca em feridas sociais, e a gente não cair nesse lugar muito emocional e passional mesmo, porque a gente está diretamente envolvida com o problema, mas entendendo como esse problema muito estrutural, que tá, tem educação, tem criação, tem muitas coisas envolvidas, mas tem algo a mais que Sim. a gente muda esse comportamento. Uhum. Ah, então, esse tipo de discussão me interessa, e pensar, sabe, sobre essas questões e como que a gente pode ter mecanismos sociais que, de fato, mudem esse tipo de Sim. comportamento. Eu vou usar te dizer algo que eu penso de não tão de solução, né? Não, aqui está a solução. Não, não isso, mas eu acho que começa a gente entendendo que todas as mudanças elas vão começar de baixo para cima, como tu sobe um topo, né? Como tu sobe uma montanha, você vai subir, né? Vai precisar começar de baixo para cima. E o que eu quero dizer com isso? Primeiro tu sente e tu precisa admitir, entender que tu sente.
os sentimentos, eles vão seguir acontecendo. E eles são humanos e protetivos e naturais. Então, primeiro essa camada de, sim, eu sinto ódio, sim, eu sinto raiva, eu sinto ciúmes, eu sinto inveja, né? E, mas aceitar isso, né? Eu sinto, eu sinto um desconforto, eu sinto isso. Bom, enfim, aceitar esse sentimento, compreender, ter leitura e letramento para conseguir nomear, né, esses sentimentos e aí trabalhar na ação. Porque se a gente não consegue escolher o sentimento que vem, a gente pode escolher a ação e a nossa atitude a partir desse Sim. sentimento. E essa próxima camada, essa próxima subida, né, que eu estou trazendo aqui na imagem desse topo, né? Qual é a ação que eu vou tomar a partir disso? De eu estou no trânsito e alguém, sei lá, buzina e aí eu fico irritada, e aí se é uma mulher então, né, eu já tomo essa atitude. Então, qual é essa ação? Mas assim, muito, acho que a sociedade como um todo, as pessoas como um todo, né, precisam se voltar para primeiro para esse sentir, sabe? E ainda mais homens que estão nesse lugar de privilégio deveriam usar desse lugar para se admitir sentindo, inclusive, o desconforto de talvez não estarem no centro das conversas, né? E a gente não precisar dar a mãozinha para eles, né? Para eles irem para o centro da conversa de novo, mas poderem escolher como agir. Por que eu, assim, que eu estou falando isso parecer assim um pouco, não quero parecer simplista, tá? Em dizer uma coisa dessas, assim, por favor, não me entendam mal, mas eu quero dizer o seguinte: às vezes um homem que foi ensinado a agir pela agressão, pela agressividade, pela força física, talvez ele numa relação esteja mais natural para ele num momento de raiva, ele se descontrolar e fisicamente agir em cima dessa mulher. Isso que eu quero dizer, assim, então ele fala, não, sim, estou sentindo raiva, peraí, o que eu faço a partir disso? O que é mais adequado? Só que se ele nem parar para pensar que está sentindo raiva, como que a gente vai tentar agora falar sobre as atitudes que não são adequadas, mas se ele não entendeu o que antes se passou na cabeça dele, né? Para além disso tudo, dessa estrutura que objetifica a mulher e etc. E aí a gente... Não, eu acho que esse é um caminho muito necessário, acho nem um pouco simplista como tu trouxe, acho muito nobre, inclusive, mas também vejo que assim, esse é um caminho, né? Eu acho que um problema complexo a gente precisa ter muitos caminhos, porque a gente também tem assistido já há muito tempo que quem está na posição de poder, para eles não é interessante sair lá e passar por toda essa transformação, né? Então, acho que tem um lugar, por exemplo, igual quando aconteceu a Lei Áurea. Isso, de longe, resolveu racismo. Talvez tenha criado mais situações, porque teve uma lei, né, que fala que não pode mais escravizar pessoas negras, mas não tem nenhuma outra política, né, para que empregue essas pessoas, que dê assistência, então, enfim. Mas teve uma lei que inibiu, que disse que aquilo era errado. Entendi. E até hoje a gente ainda está lidando com uma sociedade escravocrata, né? Porque ainda somos. Mas teve uma lei que mudou a ética, né? Claro. Qual que é, o que muda essa ética? Sim. Né, que inibe, que diz que é errado, que é feio fazer isso com mulheres, porque hoje não existe essa ética entre os homens. Então, essa discussão do coletivo também, sabe, assim, o quanto que o design, a partir desse olhar sistêmico, pode criar esses mecanismos sociais de mudar... Transformação. E com esse olhar positivo, né, dessa possibilidade, mas que só pode ser positivo também se a gente se dá o direito de imaginar,
E também é outra Exatamente. coisa que também tu trouxe já para mim, assim, em outros momentos, assim, né? Dessa Uhum. capacidade de criar, e como tu já falou, assim, a gente não sabe se os filmes, futuristas, eles foram, inspiraram o futuro ou foram inspirados nas É, ideias, ou se o futuro só está como nos filmes, porque as pessoas também olharam para quem um dia se deu o direito de imaginar e foi lá e colocou isso numa grande tela, e aí, daqui a pouco tudo está acontecendo como aquele cara disse, né? Talvez ele não tenha exatamente tido uma bola de cristal, mas com essa capacidade de imaginação, ele construiu futuros possíveis para. E aqui eu estou falando de artefatos, né? Infelizmente, não, uhum. de algumas mudanças, mas quem sabe a gente faz um filme aí, Fran, na próxima. A Eu gente se acho, encontra para escrever esse roteiro. mas eu acho que a gente precisa um pouco mais dessas inspirações. Acho que o entretenimento tem realmente um grande lugar de povoar a nossa imaginação, o nosso pensamento, Uhum, de entender que as coisas são possíveis. E uhum, acho que hoje grande parte dos filmes de futuro que a gente tem são sempre muito apocalípticos. Então a gente vai construindo esse imaginário que o mundo vai acabar, né? uhum. Assim, e é mais fácil identificar o fim do mundo do que um mundo positivo. Assim, a gente aceita essa narrativa muito Uhum, mais fácil. uhum, Acho que imaginar positivo é algo muito radical, assim, porque mexe na raiz mesmo, radical de mexer em outras estruturas, mas eu acho que é um exercício também muito necessário, né? E, e eu falo assim que essa imaginação a gente só fala de futuros porque realmente a gente é muito preso ao presente. Se eu peço para as pessoas imaginar o ano que vem, elas ficam calculando se vai dar tempo pelos meses que elas têm disponíveis, ou daqui a 5 anos também fazer esse planejamento estratégico, sabe, do que dá tempo. Então, uhum. tu tem que colocar 30 anos para frente, uma coisa que ela perde de vista, que ela não consegue fazer a conta, Sim. simplesmente para ela conseguir imaginar de uma forma mais livre, mas algo que de fato ela realmente quer, Uhum, sabe? Algo que faz sentido. Porque uhum, senão é isso, a gente está só reagindo às coisas que estão acontecendo. E eu não acho que a gente vai chegar assim num futuro, porque a gente vive vários presentes, né? Então os uhum. futuros sempre são múltiplos, né? A gente está acostumado já a ver tecnologias, se a gente for por esse viés, muito avançadas, que vão Uhum. denotar que a gente está num tempo mais diferente. Então, se a gente pega até na área da saúde, quantas coisas de monitoramento a gente Sim, já sim. tem e tal, Uhum. ao mesmo tempo a gente ainda está combatendo fome, né? A gente está Matando o mosquito da dengue. matando o mosquito da dengue. Agora já tem pesquisas que a gente não precisa mais matar o Sim, sim. mosquito, né? Isso, Então, isso. assim, é isso, a gente ainda está. É tudo junto e misturado, né? Uhum. Então, eu acho que a gente precisa trazer dentro desse tudo junto e misturado os futuros que a gente gostaria de viver, né? Ah, que linda mensagem. Que belo convite para a gente começar essa temporada. Eu espero que vocês tenham se inspirado tanto quanto eu sempre me inspiro quando eu escuto essa minha amiga querida. É uma mensagem tão bonita que ela trouxe, um convite para a gente se permitir imaginar mais, viajar mais, talvez literalmente ou É, não, né? Ou pelo menos no campo das ideias, e se abraçar nas amizades, principalmente nós mulheres, assim, arrumar tempo dentro desse turbilhão distópico que a gente vive hoje, arrumar tempo para se olhar, como eu disse, para sentir, para se dar o direito de pertencer a novos espaços. Vida longa, amiga, tua coragem de a pertencer nossa. sempre e expandir a gente com a tua alegria. Obrigada. Obrigada. Que bom que tu veio, que bom que vocês vieram também. Até. Tava nervosa com essa conversa. Gostou, amiga? Gostei, gostei.